Hey, honey, tudo bom com vocês? Babies, já começa esse vídeo dizendo que eu estou morrendo de saudade de vocês, morrendo mesmo, mas infelizmente a gente ainda se encontra nessa situação tão complicada, mas eu acredito que logo, logo isso vai passar. E como vocês sabem, a gente não pode de jeito nenhum parar com nossos assuntos. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto para o segundo bimestre, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar Simple Present, é um assunto bem fácil. Tem algumas regrinhas, mas eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Então, eu vou compartilhar a tela aqui, tá bom? Como eu falei, qualquer dúvida é só me mandar mensagem aqui na plataforma, que eu estou à disposição de vocês, tá? E vamos continuar o assunto, gente. Deixa eu abrir aqui. Aqui está o review, porque esse slide eu dei para uma outra turma e era revisão, mas isso não vai atrapalhar vocês, porque o slide está bem explicado, está bem direitinho, para a gente ter o nosso assunto aqui sobre Simple Present, ok? Vamos lá. Bem, eu uso o Simple Present para ações repetitivas. Olha aqui, repeat action. Aí eu coloquei, we cut the bus every morning. O que estou dizendo? Que nós pegamos o ônibus toda manhã. Então, é uma ação que toda manhã, eu e os meus amigos, a gente pega o ônibus. Deu para entender? Então, é uma ação repetitiva. A gente usa também para falar sobre sequências de ações no presente. Olha esse exemplo que eu coloquei aqui, babies. First, I finish homework, then I play video games. Primeiro, eu termino meu dever de casa, então eu jogo videogame. Apesar que eu acho que é o contrário, né? Que vocês vão primeiro jogar videogame e depois que vocês vão vir aqui fazer o dever de casa, né? Mas tudo bem, eu vou ficar com a esperança de que vocês façam primeiro o dever de casa e depois vocês vão jogar videogames, tá? Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é essa sentença. Essa primeira sentença aqui, ó, I finish homework, e a segunda sentença, I play video games. Deu para entender que é uma sequência de ações no presente? Alright? Eu uso também para expressar hábitos. Olha só esse exemplo. He drinks tea at breakfast. Ele bebe chá no café da manhã. É um hábito dele, toda vez de manhã, no café da manhã dele, ele bebe o quê? Chá. Não gosto de chá, gente, mas enfim. Eu poderia ter colocado coffee aqui, né? Que eu prefiro, também não gosto de café. Eu deveria ter botado Nescau aqui, que é melhor, né? Outra parte que eu posso usar também, o present perfect, schedule events. Eu posso usar para eventos programados. Olha só. Her mother arrives tomorrow. A mãe dela chega amanhã. Olha só, já estava programado esse evento. Já estava programado, a mãe dela vai chegar amanhã. E também para um fato, my mother is American. Minha mãe é americana, é um fato, não tem como mudar isso. Ela é americana, que nem como eu falar, I am Brazilian, eu sou brasileira, é um fato, não tem como mudar isso. Então, vamos para algumas regrinhas. Eu acredito que vocês já entenderam essa primeira parte de como eu posso usar o Simple Present. Olha só, ações repetitivas, sequências de ações no presente, para expressar hábitos, eventos programados e para fatos. Então, vamos para as regrinhas. Quais seriam essas regrinhas, gente? Essas regrinhas, elas vão servir para a terceira pessoa do singular. E quais são a terceira pessoa do singular? Aqui, ó. He, deixa eu botar aqui para vocês. He, she, it. Essas são as pessoas, tá? Que estão na terceira pessoa do singular, tá bom? Qual seria essa diferença, gente? É muito simples. Olha só esse exemplo aqui que eu coloquei. We drink coffee at breakfast. Aqui eu coloquei café, ó. Olha só. Nós bebemos café no café da manhã. Vocês estão vendo aqui que não tem nada de diferente, né? Tá o verbo aqui normal. Eu só coloquei esse K aqui, que é para vocês entenderem que todas as vezes que eu falar a frase no Simple Present na forma afirmativa, repetindo de novo, todas as vezes que eu falar uma frase no Simple Present na forma afirmativa, usando ou he, ou she, ou it, a gente vai acrescentar o S no final desse verbo. Então, vocês estão vendo que o final desse verbo aqui é um K. E aí, o que eu fiz? Aqui eu coloquei o she. Com o she, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar o S no final. Deu para entender? Então, toda vez que eu falar na terceira pessoa do singular, com he, com she ou com it, na forma afirmativa, eu vou ter que acrescentar um S no final do verbo.
Aí eu coloquei aqui, she drinks coffee, aí o resto da frase aí, né, que é at breakfast. Mas se for um verbo que termina com Y e vem uma consoante antes, o que eu faço? Babies, quando for um verbo que termina com Y e vem uma consoante antes, eu vou tirar esse Y e vou acrescentar o IES. Deu para entender? Olha só aqui normal. I study at a good college. Eu estudo numa boa faculdade. Agora eu usei aqui um pronome na terceira pessoa do singular. Eu usei o he. E aí o que eu tive que fazer? Eu tirei o Y e acrescentei o IES. Por que eu tirei esse Y? Porque antes veio uma consoante. Tá dando para entender, meus amores? Vocês estão entendendo que isso só tem essa mudança quando é relacionado à terceira pessoa do singular? Quando é com he, com she ou com it? Quando não é com nenhum dos três, o verbo ele fica normal. Não precisa dessa mudança, tá bom? E aqui, teacher, aqui termina com Y. E eu vi que a senhora só botou o S, não tirou o Y, não colocou o IES. Babies, é isso mesmo. Lembra que eu falei aqui que terminar com Y e antes vem uma consoante, aí você tira o Y e põe o ES, né? Mas quando termina com Y e antes dele vem uma vogal, você não precisa mais tirar. Você só faz acrescentar o S no final. Ah, então entendi. Então eu só tiro o Y quando vem uma consoante antes, tia. É? Exatamente. Aí eu tiro o Y e coloco o IS. Exatamente. Ah, então quando vier o Y e antes do Y vem uma vogal, eu não preciso tirar o Y. Exatamente. Eu só faço acrescentar o S. Exactly. É isso mesmo. Você só faz acrescentar o S. Ok? Lembrando que essas mudanças, quando se trata da terceira pessoa do singular, quando é he, she e o it. Aqui eu coloquei the fix, né? Eles consertam. E agora eu coloquei Bob fix everything at his house. Eu coloquei Bob conserta tudo na sua casa. Bob conserta tudo na casa dele. O que eu quero dizer para vocês, babies? Que toda vez que o verbo terminar com X, ou CH, ou SH, ou SS, eu vou acrescentar no final o ES. Tá dando para entender? Vocês entenderam que os verbos que eu usar na terceira pessoa do singular, eu vou ter que acrescentar o S. Beleza. Mas quando terminar com Y e ver uma consoante, eu vou tirar o Y e acrescentar o IES. Mas quando terminar com Y e vir uma vogal, eu não preciso mais tirar o Y. Eu só faço acrescentar o S. Beleza. Mas quando o verbo terminar com X, CH, SH, SS, eu tenho que acrescentar o quê? O ES. Exatamente. Tá bom? E aí eu coloquei o nome de uma pessoa aqui, Bob. Teacher é o nome de uma pessoa e ficou com ES. Exatamente, babies. Porque se você for trocar Bob, o Bob é o quê? O Bob é um garoto, né? É um rapaz. Se você for trocar um Bob para qualquer outro pronome, qual é o pronome que você vai trocar? Você vai trocar pelo pronome he, que o he significa o quê? Ele. Então, como Bob é a terceira pessoa singular, a gente vai usar o quê? A mesma coisa como estivesse colocando com he. Vai ter que acrescentar o ES no final, tá bom? Então, Bob fix everything at his house. Bob conserta tudo na casa dele. Deu para entender? Aí eu coloquei aqui, I watch, né? É outro pronome, não precisa de mudança. Só que é com she. Então, como é com she, terceira pessoa do singular, o que eu faço? Eu acrescento o as. She watches cartoon every morning. Ela assiste desenho toda manhã. E quando for com SH, eu botei we wash, nós lavamos. Aí eu botei my mom, minha mãe. Então, é uma pessoa, é uma mulher, terceira pessoa do singular. Então, vou ter que colocar na regrinha de acrescentar o as. Minha mãe wash the dishes. Minha mãe lava o quê? As louças. Deu para entender? E aqui, I kiss, eu beijo. Agora eu coloquei Jenny kiss her parents every day. Jenny beija o quê? Os seus pais, os pais dela toda manhã, todo dia. Toda manhã não, todo dia. Então, deu para entender, gente? Jenny é mulher. Se eu for trocar por algum pronome, eu vou trocar pelo pronome she, que significa ela. Então, Jenny kisses, tá? Tem que acrescentar o ES no final. Já deu para entender essa regrinha com a terceira pessoa do singular?
Gente, lembrando, essas regrinhas aqui de acrescentar o S, o IES e o ES só serve para a terceira pessoa do singular. E essa terceira pessoa do singular são o quê? O he, o she e o it. E só serve para frases afirmativas. Vocês estão vendo que todas essas frases aqui, elas estão na forma afirmativa. Então, vamos continuar. Olha só. Eu coloquei na forma afirmativa aqui. I watch TV every day. Eu assisto TV toda manhã. Coloquei aqui. She watches TV every day. Ela assiste TV toda manhã. Olha só, terminou com CH. E é she, né? Terceira pessoa do singular. Então, acrescentei o ES. E eu coloquei aqui. They watch TV every day. Eles assistem TV toda manhã. Aqui não precisamos colocar essa regrinha de S ou ES ou IES. Por quê? Porque não é a terceira pessoa do singular, né? They não é a terceira pessoa do singular. Então, não preciso colocar. Essa é a forma afirmativa. Agora, quando for a forma negativa, o que vai acontecer? Babies, quando for a forma negativa, vai ser primeiro o sujeito, depois a gente vai ter o verbo auxiliar, que esse é o verbo auxiliar, nós vamos ter dois, tá? Que é o do, vou botar aqui, é o do e o das. O do eu vou usar para I, you, we e o they, tá? I, you, we e o they. E o das eu vou usar para a terceira pessoa do singular, que é o quê? He, she, it. Deu para entender, meus amores? Então, olha só. Eu coloquei aqui. Vai ser primeiro o sujeito, depois o do, depois o not. Teacher, eu posso colocar o do, not na forma abreviada? Tem? Tem, meus amores. Ou você pode colocar I do not, ou você pode colocar I don't. Deu para entender? Aí eu coloquei I do not watch TV every day. Eu não assisto TV toda manhã. Oh, meu Deus, estou com manhã, né? Todo dia. Eu não assisto TV todo dia. Ou você pode colocar I don't watch TV every day. Eu não assisto TV todos os dias. Tá bom? E agora, quando for na terceira pessoa do singular, você pode colocar she does not, ou você pode colocar she doesn't watch TV every day. Vocês estão vendo uma diferença aqui, babies? Olha só, não tem mais o ES no final. Não tem mais a regrinha. Teacher, why? Porque eu já... Teacher, por quê? Porque eu já tenho um verbo auxiliar aqui. Então, por ter esse verbo auxiliar aqui, eu não preciso mais botar na regrinha. Lembra que eu falei nesse slide aqui que essas regrinhas aqui só servem para a terceira pessoa do singular e na forma afirmativa? Porque é só na forma afirmativa. Quando eu for para a forma negativa e para a forma interrogativa, não precisa mais dessas regrinhas de colocar o S, o ES ou o IES no final do verbo. Não precisa mais. Por quê? Porque eu já tenho um verbo auxiliar, tá? Olha só aqui, ó. She doesn't watch TV every day. Não coloquei mais, porque eu já tenho um verbo auxiliar aqui. E para fazer pergunta, teacher, Keren, como é que vai ser? Para fazer pergunta, você vai colocar os verbos auxiliares na frente. Olha só. O do, como eu falei, o do eu posso usar com I, you, we e o they, tá? Aí vai ser ele na frente. Depois vai ser o sujeito, depois vai ser o verbo e o resto da frase. Aí eu coloquei aqui. Do you watch TV every day? Você assiste TV todos os dias? Ok. E quando for para he, she, it, né? Quando for para esses três aqui, né? Terceira pessoa do singular. Eu vou colocar o does, porque é o does que eu uso com he, she, it. Então vai ser o does. Depois o sujeito, que pode ser o he, que pode ser o she, que pode ser o it. Nesse caso aqui é o she, né? Does she watch TV every day? Ela assiste TV todos os dias? Deu para entender, meus amores? Olha só, coloquei o does, beleza? Botei o sujeito e botei o verbo sem a regrinha de colocar o as. Como eu falei, essa regrinha aqui de colocar o as, ou ies, ou es, é só para a forma afirmativa. Forma negativa e forma interrogativa, eu não preciso mais disso. Por quê? Porque eu já tenho um verbo auxiliar. Das, ok? Deu para entender as formas? Forma afirmativa, negativa e interrogativa? Beleza. Então, agora a gente vai estudar aqui, que tem no livro de vocês, que é a sequência de fatos, tá bom? Que a gente tem várias sequências de fatos, de como você vai narrar uma história quando você estiver contando e tal. Mas no livro de vocês só tá pedindo apenas essas três. Então, vou me focar apenas nessas três, que é o first, o there e o after. Bem, o first, a gente vai começar com o first
quando você for narrar uma história, quando você for contar alguma coisa sobre o que você fez, a gente vai começar com first. First, I woke up. Primeiro, eu acordei and made my bed. E fiz minha cama. Beleza. E agora eu quero relatar o que eu fiz depois disso, depois que eu acordei e arrumei minha cama. E aí vai entrar o then. Que o then, ele tem um significado de então. Beleza? Então eu botei aqui. Then I took shower and I had breakfast. Então eu tomei banho e tomei café da manhã. Deu para entender? Primeiro eu começo com first, depois a gente vai começar com then, depois a gente vai continuar. Começar não, depois a gente vai continuar com then, porque eu estou continuando a minha história depois que eu acordei, depois que eu arrumei minha cama, o que foi que eu fiz? Aí eu pego e coloco. Then I took shower and I had breakfast. Então, eu tomei banho e tomei café da manhã. E para finalizar, eu uso after, que tem o significado de depois, para finalizar minha história. Aí eu coloquei aqui, after that, depois disso, I went to the gym. Eu fui para a academia. Deu para entender? Começa com first, depois o then e depois o after para finalizar a história de vocês. Alright? Bem, babies, nós terminamos a nossa aula hoje sobre Simple Present. Eu falei para vocês que é bem facinho o assunto, que apenas o ruim é que tem um pouquinho dessa regrinha, mas se você estudar bastante essa regrinha, você vai entender o assunto. Lembra que eu falei para vocês que essa regrinha só serve para a terceira pessoa do singular, que é o he, she, it, e só serve para frases o quê? Afirmativas. Porque quando for na frase negativa e interrogativa, eu vou ter o verbo auxiliar o quê? O verbo auxiliar does. E aí eu não preciso mais dessa regrinha. O verbo ele fica normal. Alright, babies? Eu deixei aqui na plataforma a atividade para vocês realizarem. Qualquer dúvida é só me mandar mensagem, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Bye!